quero te mostrar como montar uma carteira previdenciária com 5 ações para você receber dividendos mensais todos os meses e gastar menos de R$ 100 para isso. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari e vamos direto para o que interessa. Quais são essas ações? Quanto eu vou ter que gastar para conseguir tudo isso e quanto eu vou receber de fato de dividendos todos os meses. E aqui a gente já tem a planilhinha pronta, eu já calculei aqui bonitinho qual vai ser o retorno, qual vai ser o valor mais ou menos ali por ação, quais vão ser as ações, que por enquanto eu vou deixar apagadinha aqui só para eu explicar algumas coisinhas antes, e os meses que essas ações aqui vão pagar dividendos. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso daqui. Já fiz a continha tudo bonitinho de quanto você vai gastar aqui mais ou menos para ter cada ação, qual vai ser o retorno que você vai ter ao longo do ano com essas ações, quando essas ações pagam dividendos, agora eu mostro quais são elas. Mas primeiro eu preciso que você entenda algo super importante. Nem todas as ações vão pagar dividendos todos os meses. Então, às vezes as pessoas chegam até mim falando: Mari, eu quero investir em ações que pagam dividendos todos os meses porque os juros compostos que não sei o quê. Galera, seguinte, primeiro, hoje, atualmente, tem 3 ou 4 ações que pagam dividendos todos os meses e todas elas são do mesmo setor, que é o setor financeiro. E todas elas pagam menos de retorno do que outras que às vezes pagam uma única vez por ano. Aí você pensa o seguinte: Mari, mas aí os juros compostos daquela que paga todo mês vai dar muito mais do que aquela que paga uma vez no ano. Negativo, não vai. Porque uma coisa é você pegar, que está começando ali, seus primeiros investimentos, pegar R$ 100 todo mês e investir numa ação que está pagando 2 centavos, por exemplo, e todo mês ali você não vai conseguir reinvestir. Então não adianta vir com essa historinha de que vai ter mais juros compostos porque você não vai conseguir fazer nada, tá? Primeiro ponto. Mari, não, mas eu já estou aqui investindo um valorzinho melhor e para mim esses rendimentos todos os meses faz mais sentido. Vou te falar que não faz também. Por quê? Você vai demorar para ter os juros compostos ali a seu favor e o seu retorno ainda vai ser menor mesmo você tendo todos os meses ali. Por quê? Porque aquela empresa paga um yield menor do que essas outras que, quando você pegar o montante e reinvestir, pode fazer muito mais sentido para você. Eu espero que tenha ficado claro esse primeiro ponto. Então vamos às ações que vão compor essa carteira de dividendos mensais. Inclusive, se você ficar na dúvida e falar assim: Mari, eu quero saber quando é que as ações vão pagar dividendos, você pode entrar aqui dentro do Investidor 10, vir na opção de mais e vir aqui, ó, em agenda de dividendos de ações. Toda vez que a ação falar que vai pagar ou já tiver programado os dividendos dela ali, vai aparecer. Mas aqui você pode ver tudo bonitinho, tanto de ações quanto de fundos imobiliários, ETFs internacionais, BDRs, enfim, tanto com a data com quanto com a data de pagamento. Se você ainda não sabe o que é data com, o que é data ex, vou deixar um vídeo no final para vocês assistirem depois e conseguir filtrar isso aqui um pouquinho melhor. E aí aqui, dia 27, a gente já tem que vai ser a data com, ou seja, a data que você precisa ter ali, e a data de pagamento vai ser no dia 30/6. Então, se você tem ações da CEMIG com final 3, vai receber em 9 centavos por ação lá no dia 30. E aí, no dia 29 de março, no dia 31, vai mostrando aqui bonitinho. Então, às vezes, você fica na dúvida sobre quando que a ação vai pagar dividendos e aqui a gente já tem um calendário para dar uma olhada justamente nisso. Alinhado isso daí, qual a primeira ação que a gente pode compor aqui nessa carteira? As ações da Itaúsa. A Itaúsa está custando por volta dos R$ 10 na data que eu estou gravando esse vídeo e ela paga média de 6% de dividendos. Só que muitas pessoas vão no valor e vai falar assim: Mari, mas ela paga 2 centavos, Mari, mas ela paga 10 centavos. Beleza, olha para o preço de R$ 10 e calcula esse retorno quanto que dá. Não foca no valor pequenininho não, foca no retorno. 6%, 9%, é isso que a gente tem que olhar, tá? Então, quando que a Itaúsa paga dividendos? Normalmente, ela paga em janeiro, em abril,
em julho e outubro. E aí, se a gente quiser saber isso com detalhes, da onde que eu tirei aqui o mês que ela paga dividendos, a gente pode olhar tanto no calendário lá do Investidor 10, e eu vou deixar o link na descrição para vocês acessarem também, quanto no site do RI da empresa. Então você vai no Google e digita RI Itaúsa, clica no primeiro link e aí você pode vir aqui, ó, menu dividendos e JCPs. E aqui vai explicar exatamente qual a política de dividendo dessa empresa, tá? Vai mostrar também aqui a calculadora de dividendos, vai mostrar quando que ela pagou dividendo ao longo dos últimos anos e você pode fazer isso com todas as empresas. É só digitar RI e o nome da empresa que você está pesquisando. Qual que é a nossa segunda ação da nossa carteira de dividendos mensais? As ações da Taesa, TAE3. Mari, por que não TAE4? Por que não TAE11? Eu já fiz um vídeo mostrando para vocês que as ações da Taesa pagam exatamente o mesmo percentual, indiferente se for ação com final 3, 4 ou 11. E por conta disso, eu prefiro as ações com final 3, porque são as ações do mesmo dono majoritário da empresa. Então eu prefiro ser sócia assim como dono e receber a mesma coisa assim como as outras ações, tá? Se você quiser entender mais, também vou deixar vídeo no final sobre essa questão de diferença de ações com final 3, 4, 11, enfim. A Taesa, ela paga diferente da Itaúsa só 3 vezes no ano. E quais são esses meses? Ela paga em maio, em agosto e em dezembro. Então vamos para a terceira ação da nossa carteira previdenciária. E aí eu tô falando das ações do Banco do Brasil. E aí vocês podem ver que eu tô colocando aqui BBAS3F, que aí é o código da ação com esse F no final. Por quê? Se eu quero comprar uma única ação, eu preciso colocar esse F de fração. Eu tô comprando uma única ação. Porque se eu não colocar esse F, eu só vou comprar de 100 em 100 ações. Então, para quem nunca entendeu esse F, é justamente por isso. Atualmente, algumas corretoras, se você não colocar esse F, você consegue ainda comprar de unidade, de uma em uma ou de 10 em 10. Mas algumas corretoras, se você não colocar o F, você só consegue comprar de 100 em 100. Inclusive, eu tinha colocado aqui R$48, mas o Banco do Brasil já está custando por volta dos 58. Então já atualizei aqui, ficou certinho nos R$100 que a gente tinha para gastar aqui. Mas beleza, se a gente for olhar aqui, quando que o Banco do Brasil paga dividendos? Ele paga dividendos em março, às vezes não é todo ano, tá? A gente precisa ficar de olho nisso daí. Às vezes o banco ou a ação em si paga sempre, por exemplo, todo mês de janeiro. Mas se a gente for olhar no regulamento, aqui ó, regulamento, na política de dividendos, ela só tá falando que ela vai pagar em mês XYZ. Mas no histórico, todo mês, sei lá, avulso aí, ela também paga alguma coisa. Então, o Banco do Brasil tende a pagar no mês de junho, mas não é todos os anos que ele faz isso. Mas ele paga também em agosto, em setembro, em novembro e em dezembro. Tem uma galera que acha que o Banco do Brasil paga todo mês. Ele não paga todo mês. Especificamente, ele paga nesses meses aqui, só que vez ou outra, o banco tendo um pouquinho mais de lucro, ele distribui para os investidores um pouquinho mais. Mário, mas com essas 3 ações a gente já não consegue dividendos todos os meses? E a verdade é que se a gente for olhar, até agora, nenhuma dessas 3 empresas paga dividendos em fevereiro ou junho, com certeza, porque o Banco do Brasil às vezes paga em junho, mas não é 100% de certeza. Lembra do que eu falei para vocês sobre estar no regulamento. E aí, beleza, então coloquei aqui alguma açãozinha a mais, que são as ações da Klabin com final 4, estão custando aí por volta dos R$5 e paga média de 6% de dividendos yield. Mas aqui, lembra que eu tô sempre falando que, apesar de ter isso daqui, a gente precisa entender antes de investir o risco que aquela empresa tem. Então, todas essas empresas aqui existe um risco, tá? Não foca só tanto no dividendo. Mas beleza, a Klabin, ela paga em fevereiro, paga em maio, tá vendo com estrelinha aqui? Não é sempre. Paga em agosto, mas não é sempre. E paga em novembro. Então, ela tem no regulamento dela que ela costuma pagar em fevereiro e novembro. Esses outros meses são esporádicos, que às vezes ela vem pagando já 3 anos, por exemplo, mas não está no regulamento. Se não está no regulamento, a gente não pode contar com esse ovo na mesa. Vocês entenderam o ditado. E como nossa última ação, a gente tem aqui Bradesco, as ações com final 4, porque as ações com final 4 pagam um pouquinho mais, tá?
Tá custando ali, acredito que um pouquinho menos de R$ 15, por volta dos 13 na data que eu tô gravando esse vídeo, mas para arredondar eu deixei R$ 15 aqui. E também pago uma média de 6% e paga ali todos os meses. Se a gente pegar o preço de todas essas ações, vai dar pouco menos de R$ 100, tá? E se a gente for fazer uma média de dividend yield, ou seja, do retorno que a gente teria uma média de 7,2%. Mari, mas a Taesa paga mais de 12%. Por que você colocou 9%? O Banco do Brasil pagou muito mais que isso. Justamente porque se a gente for olhar o histórico, tá? O histórico e não só o que pagou nos últimos 12 meses, a gente percebe que a média é de 6% e a mesma no Banco do Brasil e na Taesa a mesma coisa, tá? A média fica próxima ali dos 6, 7%. Agora vamos aos problemas dessa carteira aqui, porque eu mostrei para vocês que é super possível, agora eu quero mostrar para vocês o porquê não é tão legal. E antes de mais nada, galera, esse vídeo, tudo que eu tô falando aqui para vocês não é uma recomendação de investimentos, nem de compra, nem de venda, tá? Eu preciso deixar isso muito claro para vocês, porque tem uma galera que acha que eu tô recomendando alguma coisa e eu não estou. Eu estou mostrando para vocês alguns exemplos. Dito isso daí, vamos lá. Aqui a gente tem Itaúsa, Banco do Brasil, Bradesco, 3 empresas do setor financeiro. Então, para mim, isso aqui já é um grande problema. 3 empresas do mesmo setor, do mesmo segmento, que é o segmento financeiro. A gente tem uma do setor de energia, ok, e a gente tem aqui Klabin, que para quem está começando é difícil de entender a Klabin, porque ela está no setor de commodity. E aí a pessoa olha e fala assim, tá pagando dividendo, vou investir. Só que não entende como essa empresa ganha dinheiro e por que em alguns momentos ela tem até prejuízo. Então, se não faz sentido para você, repense mais de uma vez ali antes de pensar ou não em investir. E detalhe, dividend yield é diferente de dividendos. Por quê? Dividendos é o valor que você recebe por ação. Dividend yield é o percentual, ou seja, o retorno. Então, a gente precisa ter muito claro isso daqui, porque às vezes as pessoas vão falar assim, Mari, os dividendos que eu recebi deu mais de 6%. Você está falando do dividend yield. Ou a pessoa vai dizer assim, então ela vai me pagar R$ 6 aqui no caso da Itaúsa? Negativo, isso daqui é o dividend yield, não tem nada a ver com o valor. Espero que vocês tenham entendido. Então, beleza, resumão de tudo, como é que ficaria isso daqui? Em janeiro, a gente receberia, vou até colocar um pouquinho mais próximo aqui para a gente fazer essa comparação aqui com as ações. Mas em janeiro, a gente receberia aqui de Itaúsa e Bradesco. No mês de fevereiro, a gente iria receber aqui de Klabin e Banco do Bradesco. A gente iria receber em março tanto de Banco do Brasil, quanto também de Bradesco. No mês de abril, a gente receberia aqui de Itaúsa e também Bradesco. No mês de maio, a gente teria aqui Taesa, Klabin, se ela pagar, e também Banco do Bradesco. Mês de junho, a gente teria Itaúsa e Bradesco. Mês de agosto, Taesa, Banco do Brasil, Klabin e Bradesco. No final das contas, a gente teria aqui bem diversificado, porém, nesses meses que tem mais ações aqui pagando, a gente receberia um pouco mais. Então, quando eu falo aqui qual o valor que eu vou receber, eu preciso ter em mente esse detalhe. Não vai ser todos os meses que eu vou receber o mesmo valor. Primeiro porque eu estou falando de renda variável, estou investindo em empresa. Se essa empresa tiver prejuízo, ela não vai pagar dividendos. Se essa empresa passar por algum sufoco financeiro, ela não vai pagar dividendos. E se essa empresa distribuir todo o dinheiro que ela tem no caixa dela, tipo, tudo que ela lucrou, ela vai ficar sem recursos para conseguir crescer no próximo ano e continuar evoluindo e pagando mais dividendos. Então, a gente precisa ter isso em mente. Quando a gente investe em ações, nós estamos se tornando sócios dessas empresas. E como sócio, a gente precisa querer que essa empresa evolua. E se ela pagar todo o dividendo, ela fica sem dinheiro para continuar crescendo. Mari, beleza, entendi. Mas e se eu quiser receber todos os meses a mesma coisa, como é que eu faço?
É para eu investir só no Banco do Bradesco, por exemplo? É para eu investir só no Itaú, que também paga ali todos os meses? Claro que não. Você vai analisar, ver o que faz sentido ou não para você, mas você pode dar uma olhadinha também para os fundos imobiliários. Porque os fundos imobiliários já têm essa característica de pagar todos os meses. Por quê? Ele investe em imóvel, aluga os imóveis, recebe o aluguel e distribui com o investidor. Então não tem esse negócio de precisar ter dinheiro em caixa. Ele vai precisar de um dinheirinho ali para, aconteceu alguma coisa com o imóvel, vamos fazer uma reforma, beleza. Só que os dividendos que a gente recebe é muito mais em linha, todos os meses praticamente os mesmos valores, do que no caso das ações que precisam crescer. Então, quando a gente está falando de estabilidade, a gente tem fundos imobiliários. De dividendos todos os meses, a gente tem os fundos imobiliários. Lembrando que a gente também não é só escolher qualquer fundo imobiliário, claro, né? Mas de maneira geral, é isso que eu queria mostrar para vocês, que dá para montar uma carteira para receber dividendos todos os meses, para ter os dividendos mensais ali, tanto com ações e ainda dar uma diversificada, quanto também com fundos imobiliários. Por conta disso, se você quer a minha ajuda para aprender exatamente como montar uma carteira de investimentos interessante para você, com o risco que você aceita correr ou com zero risco que você não gosta, vou deixar na descrição um link para você entrar na lista de espera e entrar na próxima turma do curso, onde eu te ensino passo a passo, tanto para investir quanto para declarar o seu imposto de renda. Te espero no próximo vídeo aqui do canal e até mais!